Olá, olá, salve, salve amigos da TV Sou Nick, da TV 247. Bem-vindos ao Café da Manhã com jornais para sabermos o que aconteceu ontem, o que os colunistas acharam do que aconteceu ontem e também a respeito de quais serão os desdobramentos do que aconteceu ontem. Sejam bem-vindos. Deixa eu melhorar aqui a posição da câmera para a nossa luz. Olá, já estou aqui com os principais jornais do Brasil, os 3 maiores jornais do Brasil, o Globo, o Estadão e a Folha, que dão uma visão mais abrangente a respeito do que aconteceu ontem. De fato, a manifestação ontem foi maior do que eu imaginei ontem. Olha aqui, isso aqui é uma visão do Rio de Janeiro, muita gente na rua de fato. Esta aqui é uma visão de São Paulo, muita gente na rua mesmo. Não dá para subestimar que os fatos são fatos e muita gente de fato foi às ruas ontem. Impressionante como as pessoas ainda não se convenceram dos males que esse governo está fazendo a elas mesmas e ao país. O apoio à agenda do governo, que foi um apoio multifacetado, gente que contestou Rodrigo Maia, gente que é a favor da Previdência, mas foi um protesto não tão pequeno como se imaginava ontem, que se concentrou em São Paulo e no Rio de Janeiro. Agora, protesto de domingo, passeio de domingo, as pessoas foram para as ruas passear. Não são pessoas que vão agir de alguma forma, que tem uma capacidade de articulação. Não, eles vão para a rua, domingo, coloca a camiseta amarela e vamos em frente. Atos a favor de Bolsonaro, reformas em Moro, ocorrem em 156 cidades, diz o Globo. Manifestações de apoio ao presidente Bolsonaro e em defesa da reforma da Previdência e do pacote anticrime. As maiores concentrações em Copacabana e na Avenida Paulista. Lá a multidão gritou em coro o nome do ministro da Economia, Paulo Guedes. Os protestos também tiveram críticas a políticos do Centrão e ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Cacá Diegues, Cannes mostra que está na hora de enterrar preconceitos contra nosso cinema. Brasil 2 enormes prêmios em Cannes, o festival de maior prestígio do mundo inteiro, o prêmio do júri, não o grande prêmio do júri, o prêmio do júri com Bacurau e a mostra, e o Brasil ganhou a mostra Um Certo Olhar, a Vida Invisível de Eurídice Guzmão. Até aqui tudo bem, mas onde estávamos mesmo? Pois é, essa aqui é a passeata dos Bolsonaros. Uma passeata inútil, que não vai levar a coisa alguma, que não vai resolver problema algum, que aliás vai trazer mais problemas com o Congresso, e o Congresso cada vez mais vai governar de acordo com a pauta que Canudinho, por favor, com a pauta que o governo não consegue levar para frente. Instituições superaram a minoria golpista, escreve Merval Pereira. Ascânio Seleme, diferença entre atos de direita e esquerda é mínima. Obrigado. Fernando Gabeira, há um caminho do meio na relação com o Congresso. Governo prepara mega compra de 106 mil pistolas.
Ministério da Justiça e Segurança Pública prepara uma mega licitação para aquisição de 106 mil pistolas de calibre 9 milímetros, que serão distribuídas para a Força Nacional e para as polícias civis e militares dos estados. A compra tem custo estimado de 444 milhões. 444 milhões. Bom dia a todos, vamos chegando. Quero agradecer a enorme audiência desse final de semana. Faltam apenas 34 inscritos para os 1000. Apenas 34 inscritos. Espero que hoje, durante esse programa, cheguemos aos 5.000 inscritos na TV Sounic. Muito obrigado a todos. Salve, salve. Parabéns a nós todos da comunidade TV Sounic, a comunidade TV 257. Parabéns pelo evento de sábado em Porto Alegre, com a presença da ex-presidente Dilma. Um encontro maravilhoso, encontro importantíssimo da comunidade 247 em Porto Alegre. Além da ex-presidente Dilma, deputados Paulo Pimenta, Maria do Rosário, ex-ministros, muita gente importante, interessante, principalmente a presença da comunidade 247, a comunidade que mais cresce na internet em todo o país. Estado de São Paulo, atos apoiam Bolsonaro e reformas, Maia vira alvo. Manifestantes defendem mudança na Previdência, Guedes e Moro. Protestos miram presidente da Câmara. Bom, estou vendo aqui a foto da Paulista, é muita gente, mas é muita gente espalhada também. Aquela concentração uniforme, como foi no dia 15. Mas ficar medindo agora qual foi a maior, né? A do dia 15 foi num dia útil, num dia de semana. Colocar gente na rua num domingo é muito fácil, mas o que os domingueiros vão fazer? Qual é a força dos domingueiros? Apenas sair na rua de camiseta amarela. Folha de São Paulo. Atos apoiam Guedes e Moro e criticam Maia e o Centrão. Igor Gielov escreve: governo contrata a próxima crise com tom de radicalização. Pois é, o que vai acontecer agora é uma sequência, protesto daqui, protesto de lá, e o país precisa andar para frente. Planalto reprova a ação de presidente e tensão aumenta. É a hora de pôr a bola no chão e negociar votos, escreve Leandro Colombo. Se o Congresso não fizer o que o povo está fazendo, isso é só o começo, diz Ana Cláudia Graff, movimento ativista livre. Mas olha como era a concentração, rala, tá vendo? Espaços vazios durante a manifestação, quer dizer, não é aquela massa de gente. De qualquer maneira, essas pessoas ainda têm coragem de ir às ruas defender o quê? Defender o Queiroz, defender o Flávio Bolsonaro, defender o Olavo de Carvalho, defender essa confusão, defender essa anarquia de direita, essa balbúrdia da extrema-direita. Foram defender o quê? O fim dos empregos. Quem saiu na rua foi a classe média, foram os empresários, foram aqueles que não dependem da Previdência.
Esses é que defendem a reforma da Previdência, os que não dependem dela, os que só vão tirar vantagem, os que vão pagar menos, os que não vão pagar nada, que são os empresários. Atualmente, as empresas contribuem para a aposentadoria, não vão mais. O que vai contribuir vai ser só o trabalhador. É por isso que as empresas, os empresários, estão a favor da reforma da Previdência. Vamos ver aqui o que dizem os colunistas do Globo a respeito de ontem. Clima de radicalização agora da direita. Não acredito que todos que foram à rua sejam de extrema direita. A extrema direita é minoria no Brasil. Vamos ver aqui. Fernando Gabeira. Depois de um longo dia de trabalho em Oeiras, no centro-sul do Piauí, fui contemplar a lua cheia e vi um corpo brilhante sobre ela. Era Júpiter, que se aproxima todo mês, mas aparece claramente quando a lua é cheia. Fotografei com prazer aquela presença, uma conjunção feliz, pois nos traz algo de novo ao alcance do olho nu. Do meu posto de observação da história contemporânea do Brasil, conjunções são raras, desastres mais comuns. Não é raro ver a vaca ir para o brejo. O documento que Bolsonaro divulgou sobre as dificuldades de governar o país nos coloca diante de uma alternativa: governar com conchavos e perpetuar a corrupção, ou usar a força popular para provocar mudanças, o que tende a desembocar no autoritarismo. Existe um caminho do meio, uma nova forma de se relacionar com o Congresso que ainda não foi experimentada amplamente. Não há garantia de êxito, mas certamente vale a pena tentar. É uma ilusão supor que os congressistas sempre se curvam à maioria. Foram eleitos também, e para muitos a opinião de seus próprios eleitores pesa mais do que a da maioria. Uma saída seria atrair o Congresso na execução do orçamento, tornar políticos de uma região responsáveis também por uma série de obras programadas para ela. É uma parceria que não acaba com fisiologismo, mas pelo menos o isola um pouco, oferecendo aos envolvidos uma forma de superar o medo de que seus eleitores pensem que nada fazem por eles. Cacá Diegues. Na vida de uma nação, há certas circunstâncias do passado das quais é impossível fugir. Ao longo de nossa história, estamos sempre tentando escapar daquilo que somos, da natureza de nosso começo, de nossa formação, da cultura que nos deu origem, que nos permite respirar por nossa própria conta, sem vergonha e sem censura. Mas, de vez em quando, aparece um gênio entre nós, que nos obriga a lembrar de tudo isso. Aí recolhemos o facho, encabulados de nosso empenho para negarmos a nós mesmos. Chico Buarque de Holanda é um desses gênios, o mais importante e completo de sua geração. Um criador que nos ensina a nós mesmos, a nos reconhecermos e nos regozijarmos com o que somos. Sobretudo, a termos consciência de nossos erros, entre os quais o mais grave sempre foi o da desigualdade.
esse castigo que a democracia formal costuma esconder. Conheci Chico em 1966, por meio de Nara Leão. Ela chegava de São Paulo, trazendo canções de um jovem compositor que acabara de conhecer. Nara decidira cantar uma delas num festival próximo, mas ainda não a sabia de cor. Ela tirou da bolsa um papel amassado com versos que ainda não decorara. Estava à toa na vida, o meu amor me chamou pra ver a banda passar, cantando coisas de amor. Era a primeira vez que eu ouvia cantar a banda, que se tornaria um hino adotado por toda a população do país, independentemente de idade ou sexo, independentemente de opção política. Poucos dias depois, encontrei o compositor num restaurante boêmio de Copacabana e fiquei sabendo que o jovem paulista era carioca, filho de um dos nossos ídolos nas atividades culturais da PUC, Sérgio Buarque de Holanda. O autor de Raízes do Brasil deve estar no céu, comemorando adoidado o Prêmio Camões que seu filho acaba de ganhar. É a sua cara. Há um escritor de língua portuguesa que tenha se destacado no uso dela. Nada mais justo que tenha sido dado em 2019 a Chico Buarque. Parabéns, Chico Buarque. Os dois, Chico Buarque e Cacá Diegues, em 1971, quando eu fui ao Rio de Janeiro negociar com o Chico a realização de um documentário a respeito do disco que ele tinha feito na volta do exílio, chamado Construção, e que eu fiquei absolutamente alucinado com aquele disco, com a beleza daquelas canções, e quis fazer um documentário a respeito desse álbum e com o Chico Buarque. Fui ao Rio de Janeiro, esperei pelo Chico no prédio onde ele morava, em frente à Lagoa Rodrigo de Freitas, de manhã até a noite. Eu cheguei de manhãzinha, 9 da manhã, 10 da manhã, ele já tinha saído. E o porteiro me recomendou: espere aqui, 1h ele vai chegar. Ele chegou 8 da noite, mais ou menos, acompanhado justamente com o Cacá Diegues. Conversei com ele, subimos ao apartamento e ele me explicou que não poderia colaborar com o documentário porque estava naquele momento exatamente preparando músicas para um filme de Cacá Diegues, Quando o Carnaval Chegar, com a Maria Bethânia e com a Nara Leão. Estou me guardando para quando o Carnaval chegar. Estou me guardando para quando o Carnaval chegar. Que belíssima ilustração no Globo. Deixa eu ver o que diz o Ascânio Seleme. Ascânio Seleme, a manifestação da direita. Ninguém se surpreenderia se as bandeiras das manifestações que tomaram as capitais fossem vermelhas. As pautas substantivas dos que foram às ruas neste domingo são muito parecidas com as desempenhadas pelos manifestantes de 2 semanas atrás. A baixa corrupção, fim dos privilégios, combate ao crime, política limpa, justiça igual para todos, resultados na economia. A direita desorganizada brasileira, descontadas as nuances, é a cara da esquerda que vai às ruas. Em primeiro lugar, ambas são ingênuas, gritam e jubilam-se coletivamente por um Brasil utópico,
onde as coisas funcionem de acordo com a sua vontade e somente por ela. E somente por ela. Ignoram ou não aceitam, que é pior, os jogos de pressão, os lobbies, os grupos e as tendências políticas que existem em qualquer sociedade organizada. Olham para o Congresso e só enxergam o que chamam de velha política. Trata-se, na verdade, de toda e qualquer forma de ação política que não atenda aos seus interesses. Direita e esquerda são iguais nesse aspecto. A direita que desfilou na Avenida Atlântica e na Avenida Paulista não é carnívora, não é extrema-direita. Ela quer o que todos querem, um país mais justo, menos roubalheira, mais ordem, menos crime, justiça. Bolsonaro foi apenas uma imagem, uma ilusão. Poderia ser Lula, seria igual em força e teor. Nem mesmo o impulso que movimenta as duas extremidades é diferente. Se a esquerda dá ônibus e sanduíche para seus militantes, a direita dá bandeiras, bandanas e camisetas. Um mar de bandeiras brasileiras iguais, fabricadas em série, guarda a imagem e a semelhança das bandeiras e bonés do MST. A manifestação do dia 15 não teve nenhum sanduíche de mortadela. Não foi organizada pelo PT, não foi organizada pelos partidos. Os protestos do dia 15 não tiveram militância. Isso que a Cancelema está falando. É errado. Os extremistas de cada lado somem na multidão. Os que gritaram pelo fechamento do Congresso e do Supremo ou em favor da volta dos militares e da ditadura foram pingos na multidão. Não significaram nada. Como nada significam os extremistas de esquerda que pregam o fim do capitalismo, da sociedade burguesa e de todos os seus asséculos que usam ternos e togas. Tantos estes quanto aqueles querem regimes de força, onde só uns poucos ungidos mandam, desmandam, prendem e arrebentam. Foi assim na história, de um lado e de outro. O que importa numa manifestação como a deste domingo é que um grupo grande de brasileiros, honestos e sinceros na sua maioria, foi à rua pedir soluções para tirar o Brasil do buraco. Há 2 semanas, outro grupo de brasileiros honestos e sinceros pedia da mesma forma saídas para a crise. A diferença entre os dois times é marginal. Uns são mais humanistas, outros mais egoístas. Uns querem resultado já, outros poderiam ter resolvido ontem. Todos são brasileiros e querem um Brasil melhor para si, para seus filhos, para todos. E aqui algumas declarações de manifestantes de ontem. Essa foi a Sinfonia Matinal de São Paulo. Um tratorzinho trabalhando ali na rua, o liquidificador batendo suco, a máquina de café preparando café. Essa é a sinfonia de uma metrópole, a Sinfonia Matinal de São Paulo. Vim apoiar Moro e Bolsonaro e as medidas do Paulo Guedes.
Se o Congresso trabalhasse em favor do Brasil, a gente já teria saído do buraco. Gerson Moreira, caminhoneiro. Eu votei no Bolsonaro porque queria uma mudança radical, mas sou contra essa medida, corte na educação. Precisamos de mais livros e menos armas. Valéria Matos, 60 anos, professor municipal do Rio. Esteve na passeata, mas é contra armas. Por isso que falei, a pauta de ontem foi muito difusa. As pessoas não sabiam o que estavam fazendo lá. Fui missionária na Venezuela. Não quero que a realidade de lá se repita aqui. Por isso, a reforma da Previdência é necessária. Que Deus tenha misericórdia dessa nação. Esther Andrade, evangelista. O aval de Bolsonaro, escreve Merval Pereira. As manifestações a favor do governo Bolsonaro não são fatos políticos desprezíveis, mas também não são suficientes para submeter o Congresso aos desejos do Executivo. E nem o tornam mais forte nas negociações políticas. Bolsonaro, ao dizer que as pessoas foram às ruas contra as velhas práticas políticas, avalizou a ideia de que as manifestações foram contra os políticos. Mais áreas de atrito foram criadas com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e com parlamentares fora do seu núcleo duro de apoio. A boa notícia é que o sentido inicial das manifestações contra o Congresso, os políticos, o Supremo, foi sendo esvaziado ao longo da semana e chegou-se a uma situação em que as manifestações, na maior parte, foram a favor de Bolsonaro, da reforma da Previdência e do pacote anticrime de Moro, que, aliás, saiu confirmado como o ministro mais popular do governo Bolsonaro. O caráter claramente minoritário das propostas radicalizantes mostra que as instituições democráticas superaram a vontade de uma minoria golpista. O Congresso, por sua vez, fica mais comprometido com a aprovação da reforma da Previdência, mas as ruas também deram respaldo a parlamentares que temem aspectos impopulares da reforma. Essas são as opiniões dos colunistas do Globo. Não tem editorial do Globo a respeito do que aconteceu ontem. Então aqui a Justiça prepara a compra de 106 mil armas. Confronto deixa 15 mortos em presídio no Amazonas. Complexo penitenciário Anísio Jobim, em Manaus, é o mesmo que registrou massacres em 2017. É disso que o Ministério da Justiça tem que cuidar, da situação dos presídios, a situação dos presos, que é calamitosa, situação medieval, situação obscurantista. Um confronto deixou 15 mortos ontem no complexo penitenciário Anísio Jobim, localizado na BR-174, em Manaus, durante o período de visitação de familiares. O presídio é o mesmo, onde 56 detentos foram mortos em janeiro de 2017. Todas as vítimas são detentos do regime fechado e não houve registro de fugas. De acordo com o coronel Marcos Vinícius, secretário da Administração Penitenciária do Amazonas, as mortes ocorreram por asfixia e por perfurações com escovas de dente raspadas. Na frente, familiares, escova de dentes como punhais. O confronto começou às 11 horas.
e a situação foi controlada em 40 minutos. 15 mortos em 40 minutos. 15 mortos em apenas 40 minutos no Amazonas. Risco da barragem é iminente em Minas. Barão de Cocais, município de Barão de Cocais permanece em estágio de alerta máximo. Dono de jornal é assassinado na porta de casa em Maricá. Robson Diorno era pré-candidato à prefeitura nas eleições de 2020 pelo partido Avante. Empresário Robson Diorno, dono do jornal O Maricá, foi assassinado na noite de sábado na porta de sua casa, por volta das 22 horas. Segundo a polícia, militares foram acionados para o local do crime após serem alertados. Em 2015, Diorno registrou queixa na 82ª Delegacia de Polícia, acusando o ex-prefeito Washington Quaquá, do PT, de ameaçá-lo com mensagem de texto. Também acusou então o subsecretário de Segurança, William Siqueira, de agressão. Os dois brigaram numa praça em fevereiro daquele ano. Na época, Quaquá classificou como mentirosa a denúncia e prometeu entrar na justiça contra Diorno. Aqui ao lado, mais um feminicídio. Mais um feminicídio no Rio de Janeiro. Mulher é morta a tiros pelo marido, policial da reserva. PM que tentou suicídio após o crime foi autuado por feminicídio. A dona de casa, Priscila de Araújo Piloupas, de 29 anos, foi morta com 6 tiros pelo marido. O policial militar da reserva, Antônio Carlos Mageli Piloupas, de 51 anos. Após assassinar a mulher, ele tentou suicídio com um tiro na cabeça. O casal estava junto há 14 anos. E a filha de 9 anos chegou a ouvir os tiros que mataram a mãe. Em outubro do ano passado, a dona de casa resolveu se separar de Mageli, que não teria aceito a decisão. Nas redes sociais, antes do crime, Mageli postou 2 fotos com uma garrafa de bebida e a legenda: "Nada como o sossego do lar". Foi lá e matou a ex-mulher. Todo dia tem um feminicídio no Brasil, todo dia. Coluna de Anselmo Góes, no Globo. O tratorzinho não para de fazer barulho. Está incomodando vocês? O barulho da rua está muito alto? Ou vocês estão ouvindo direitinho? O STJ decide amanhã se os condôminos inadimplentes podem ou não frequentar as áreas de lazer do prédio onde moram. Depois de reiterar ser contra o fechamento do Congresso e do STF, Bolsonaro disse com razão que as manifestações a seu favor ontem foram legítimas e democráticas. O problema é quando chama de idiotas úteis os que se manifestaram contra ele dia 15. Parece falta de coerência, e é.
que fazem Bolsonaro, Wilson Witzel e Crivella para a reconstrução do Museu da Quinta? E os empresários? Essa é a coluna do Anselmo Góes. Escolas temem que Carnaval 2020 seja o mais difícil dos últimos tempos. O prefeito Marcelo Crivella voltou a ser alvo de representantes das escolas de samba, após declarar que sua intenção agora é não colocar um centavo na festa. Ele, que já havia cortado pela metade a subvenção dos desfiles, falou sobre o assunto na TV Bandeirantes, chamando novamente o carnaval de bebê parrudo. Será que essa festa merece esse tratamento? Questionou o presidente da Portela, Luiz Carlos Magalhães. Vice-presidente da Mocidade disse: quando você atrai um público de milhares de pessoas, não tem como não haver um acréscimo grande de arrecadação para a prefeitura. Se cortar toda a subvenção, a tendência é acabar com o carnaval da Intendente, diz o presidente da Liga Independente das Escolas de Samba, Gustavo Barros. É a maior festa do Rio de Janeiro, a festa que traz mais dinheiro para os cofres da cidade, e o prefeito ameaça mandar um tostão para as escolas de samba em 2020. Esses são os principais destaques do Globo. Estadão: extrema-direita avança em eleição europeia. Partidos favoráveis à União Europeia conquistaram 2/3 do Parlamento Europeu, segundo projeções feitas ontem, ao final das eleições do bloco. Oponentes de extrema-direita e nacionalistas, porém, obtiveram fortes ganhos. O presidente Emmanuel Macron sofreu um golpe pessoal ao ver seu movimento centrista, o Em Marcha, ficar atrás do partido anti-imigração de Marine Le Pen, a reunião nacional. Varejo fecha mais lojas do que abre. Depois de quase 1 ano e meio no azul, comércio varejista volta ao vermelho. No primeiro trimestre foram fechadas 39 lojas. Número pequeno, porém emblemático, porque reflete mudança de rota e frustra projeções de expansão. Vestuário e sapatos foram os que mais fecharam portas de janeiro a março, mas até farmácias foram afetadas. Vera Magalhães: disfarçado, viés autoritário esteve subjacente nos atos. Vamos ver aqui o que diz o Estadão. Muito obrigado a todos, bem-vindos ao Café da Manhã com jornais. Vamos conversando juntos aqui. Estou vendo a Paulista bem rala a manifestação, muita gente, mas não foi uma massa compacta na manifestação de ontem na Avenida Paulista, mas teve gente. É impressionante como teve gente apoiando um governo que não apresenta soluções para os problemas do país, que só aumenta os problemas, que tenta impor um regime autoritário no país, e mesmo assim as pessoas foram para a rua. Mesmo assim, as pessoas foram para a rua, sem saber o que estavam fazendo. Insistência no erro. O presidente Jair Bolsonaro editou 2 decretos, alterando o chamado decreto das armas,
que ampliou as possibilidades de posse e porte de armas no país. As mudanças ocorreram depois que se noticiou que, pelo texto original, até mesmo fuzis poderiam ser enquadrados como arma de fogo de uso permitido. Dava-se assim a qualquer cidadão o acesso a esse tipo de armamento, o que é um evidente disparate. Bom, mas isso aqui já falamos muito a respeito das armas e dos problemas que as armas causam no país. Atos defendem reformas. Maia e Centrão viram alvo. Coluna do Estadão. Líderes do parlamento viram uma inegável demonstração de força de Jair Bolsonaro nas manifestações, porém restrita a um grupo fiel e muito peculiar de apoiadores e de pouca serventia neste momento. Não precisamos de pressão para aprovar a reforma da Previdência, porque temos compromisso para com o país e a agenda econômica, diz Marcelo Ramos, presidente da Comissão Especial da Câmara. Por essa visão, na prática, o saldo dos atos foi acirrar os ânimos no Legislativo e aumentar a polarização com a esquerda nas ruas. Nos anos 30, no Rio de Janeiro, houve uma epidemia de conflitos entre esquerda e direita nas ruas, os integralistas e os comunistas. Em 1937, Getúlio decretou Estado Novo. Quem conhece bem Rodrigo Maia diz que o presidente da Câmara não costuma reagir com serenidade e desprendimento às críticas e às provocações, como o boneco dele vestindo a camisa do Botafogo. Um grupo de deputados do PCdoB ao PSL colhe assinaturas para a criação da Frente Parlamentar do Parlamentarismo. Eles pediram ainda que uma PEC antiga, de autoria do Bonifácio de Andrada, entre na ordem do dia. O grupo admite que pode soar antidemocrático, com apenas 5 meses de governo Bolsonaro, falar em mudança de sistema. Por isso, diz que a proposta é pensar o futuro. Toda a Europa é parlamentarista. Boa parte da Ásia é parlamentarista. O presidencialismo vige nas Américas, e menos no Canadá. O Canadá também é parlamentarista. Coluna do Estadão. Anúncio. Bom dia de São José, Santa Catarina. Vamos ver. Análise da jornalista Vera Magalhães. O cavalo de pau dos últimos dias nas pautas autoritárias e belicistas das manifestações deste governo surtiu efeito de saneamento básico. Em cima dos caminhões de som e por parte dos coordenadores, quando era possível identificá-los, não se ouviram palavras de ordem pelo fechamento do Congresso Nacional ou do Supremo Tribunal Federal. Mas o germe havia sido plantado e a intenção inicial de apresentar os demais poderes como inimigos do governo Bolsonaro
esteve presente em faixas, pichulecos como do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, cartazes e gritos de guerra no asfalto de norte a sul. Na Paulista, epicentro desse e dos últimos grandes atos, havia muito menos gente que nas jornadas de 2013 e nas de 2015 e 2016, pelo impeachment de Dilma Rousseff. O número de pessoas foi próximo ao do ato do dia 15, contra os cortes na educação, e assim anti-governo. Só que na quarta-feira, dia 15, foi um dia útil. Reunir pessoas num domingo na Paulista, a Paulista está fechada, as pessoas estão passeando na Paulista, é só vestir uma camisa verde e amarela, ou amarela, né? Mas o cálculo de participantes e a comparação com o dia 15 importam menos que o efeito das manifestações na relação entre governo e Congresso. Os militantes foram levados a acreditar que sua presença nas ruas aquará o Centrão em particular e o Congresso em geral, e os convencerá na marra a votar a reforma da Previdência, o pacote anticrime e o que mais vier do Palácio do Planalto, a toque de caixa. Não é bem assim. Embora seja verdade que nos últimos anos o escrutínio das ruas e das redes sociais tenha adquirido mais peso para os parlamentares, o Legislativo continua cioso de suas prerrogativas. E não vai abrir mão delas em favor de um plebiscito permanente. Se Bolsonaro achar que porque as pessoas foram às ruas, ele poderá governar a revelia do Congresso, cometerá mais um erro crasso. É preciso que haja assessores que lhe digam que quem foi à rua é um contingente menor que o de seus próprios eleitores, em número e em representatividade. Basta ver as defecções na centro-direita. O melhor, na verdade, o único caminho para a aprovação das iniciativas no governo continua sendo a democracia representativa, a conferir o estrago que a confrontação de ontem pode causar. Plebiscito permanente. Muito obrigado. Vamos ver a Folha de São Paulo. Bom dia, bom dia. Bem-vindos todos. Igor Gielov escreve: governo contrata próxima crise com tom de radicalização. Bolsonaro e as ruas, escreve em editorial a Folha de São Paulo. Atos em defesa do presidente e seu governo, que não chegaram a ser um fiasco de público, tendem a dificultar ainda mais as relações com o Congresso. Com apenas 5 meses de governo, contam-se manifestações de rua contra e a favor de Jair Bolsonaro e sua agenda. As últimas neste domingo, ontem, transcorreram sem maiores incidentes violentos e pregações antidemocráticas, mas ainda assim reforçam o clima precoce de exaltação. A esta altura, pouco seria possível esperar de uma administração, além do anúncio dos primeiros planos e do início de um diálogo com o eleitorado em geral e o Congresso em particular. Dá-se o contrário, entretanto.
O presidente incita o conflito político, como mais uma vez ficou claro com suas declarações em redes sociais, por meio das quais, sem dúvida, associou seu prestígio aos atos de diversas cidades. Nesse aspecto, o saldo da passeata governista ficou entre neutro e negativo. Não houve fiasco de público, notadamente na capital paulista, mas a presença expressiva de cidadãos nas ruas a exercer seu direito de expressão nem de longe representa declaração de respaldo popular inconteste. Trata-se antes de evidência da divisão nacional e da discórdia, até entre movimentos que apoiaram a eleição do presidente. Houve críticas ou insultos mesmo entre parlamentares governistas. Bolsonaro, pois, ficou um tanto mais isolado, também à direita do espectro político. A manifestação, de resto, tende a prejudicar ainda mais a relação com o legislativo. Nos protestos de pautas variadas, ouviram-se críticas insistentes aos partidos do famigerado Centrão e ao presidente Rodrigo Maia, que dá apoio às mais importantes reformas econômicas propostas ou pretendidas por Bolsonaro. O chefe do Executivo prefere o ambiente de campanha eleitoral, promove a política plebiscitária, a pressão de ruas e redes sociais, em detrimento da mediação institucional e da negação parlamentar. Nota-se que o mandatário e seu entorno mais extremista ainda alimentam a ambição de quebrar o sistema, uma ideia nebulosa que cria instabilidade política e receio de ameaças às instituições. Bolsonaro não conseguiu demonstração ampla e inequívoca de apoio, mas estimulou o espírito de facção no país e o clima de mal-estar que obstrui o Congresso. No mínimo, contribui para reforçar os motivos do impasse político e acentuar a incerteza econômica com conflagração ideológica. Nada disso se parece com governar um país complexo e plural. Protesto inútil para Bolsonaro, escreve Leandro Colombo. O presidente Jair Bolsonaro pagou para ver e conseguiu surpreendentemente um público considerável nas ruas a favor de seu governo. O protesto deste domingo, no entanto, é incapaz de contornar a maior fragilidade de sua gestão, a relação com o Congresso. A eleição já passou. Não adianta empunhar bandeira verde e amarela, mirando em quem pode inviabilizar as pautas governistas. Os alvos principais foram o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o Centrão. Sem eles, Bolsonaro não vai a lugar algum. É política, queira ou não. Na falta de capacidade para fazê-la, o presidente apelou. E quem apela tem grandes chances de perder no final. Se ele quer tirar o governo da UTI, deveria parar de medir forças. Bandeira e boneco inflável não dão voto no Congresso. É hora de pragmatismo, de colocar a bola no chão, dar um pito na deslumbrada e ineficiente bancada da selfie do PSL e aconselhá-la a usar os telefones para negociar voto a favor do Planalto. É um governo sem base e com agravante de o partido do presidente comportar-se de maneira negligente. Não há graça alguma na imagem dos deputados desfilando simpatia pelas redes sociais, em plena sessão de interesse do país.
a votação da reforma da Previdência no plenário da Câmara, quando e se ocorrer, será uma final de Copa do Mundo. O Planalto e seus apoiadores no Congresso podem errar agora, agir como se estivessem em um parque de diversões, mas não terão margem para falhas lá na frente. O ministro Paulo Guedes avisou que pulará fora do barco se a reforma fracassar. Caso o Senado confirme a votação da Câmara, o COAF sairá da Justiça e Sérgio Moro terá ainda de trabalhar muito para conseguir passar o projeto anticrime. Guedes e Moro são os fiadores políticos do governo. Bolsonaro perderá prestígio e musculatura se um dia ficar sem um deles ou ambos. Embora finja que não, o presidente sabe que, em um cenário hipotético de catástrofe política, as ruas por si sós não são suficientes para sustentá-lo. Leandro Colom, na Folha. Atos exaltam projetos de Bolsonaro, atacam Maia e acirram crise no Congresso. Parece que há um consenso de que o Maia foi o mais atacado nas manifestações de ontem. Presidente da Câmara, virtual primeiro-ministro, é o homem que está tocando a agenda do Brasil. Ministros, painel, coluna painel na Folha. Ministros do Supremo Tribunal Federal, integrantes da cúpula do Congresso, avaliam que os atos de ontem não foram significativos a ponto de mudar a conjuntura política e deslocar o eixo de pressão do Planalto para as duas instituições que foram alvo dos protestos. A adesão foi descrita como menor do que a esperada e creditada em boa medida à figura do ministro Sérgio Moro, que teria salvado as manifestações pró-governo. O fato de o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ter se tornado um dos alvos preferenciais não surpreendeu aliados dele. A legenda de Maia vinha monitorando ofensas em redes sociais e identificou esforço para fazer do democrata um dos focos de crítica. Apesar de ter repetido neste domingo que quem estivesse nas ruas pelo fechamento do Congresso ou STF estaria na manifestação errada, ministros da Corte dizem que Bolsonaro flerta com fórmulas ambíguas. Na avaliação de integrantes do Supremo, mesmo que critique pautas radicais, o presidente estimula que parcela da população se volte contra a Corte e o Congresso, ao dizer que os protestos são um recado aos que teimam com velhas políticas. Além de exaltar os atos nas redes sociais, Bolsonaro enviou mensagens pelo WhatsApp a ministros, enaltecendo as manifestações. Em uma delas, abaixo de uma foto de uma senhora idosa, escreveu: "Vamos discutir governabilidade como adultos?" Aliados do presidente interpretaram a mensagem como um pedido para que o Congresso seja maduro, como os que foram às ruas defender a reforma da Previdência, pauta que divide bastante o eleitorado. Outras notícias do painel. Santos Cruz tem recebido deputados de siglas de centro e centro-direita, individualmente, para tentar acalmar os ânimos do Congresso.
Nas conversas, o ministro afirma que o governo conhece suas próprias limitações e que vive momento de pressão, mas ressalta que após a aprovação da reforma da Previdência, as coisas tendem a se acomodar. Aqui as fotos das manifestações do dia 15 e do dia 26 na Avenida Paulista. Comparação de público. Público mais ou menos o mesmo, mas somente no Rio e em São Paulo. Nas outras cidades totalmente esvaziado. Brasília 10 mil pessoas, Belo Horizonte 20 mil pessoas, 3 mil pessoas no Recife. Manifestantes esquecem o PT e escancaram racha na direita. Isso foi interessante notar. Não foi uma passeata contra o PT. Os protestos não foram contra o PT, foram contra o Centrão. Fábio Zanini. Até podiam ser vistos alguns pichulecos na Avenida Paulista. E de vez em quando alguém puxava um coro de "A nossa bandeira jamais será vermelha". A manifestação de apoiadores do governo, no entanto, tinha outros inimigos. Eram os traidores, entre aspas. O Centrão, o presidente Maia, ministros do STF e o MBL tomaram lugar que durante muito tempo foi ocupado por Lula, Fernando Haddad ou Gleisi Hoffmann. Um desavisado que aparecesse por ali com uma camiseta do deputado federal Kim Kataguiri, líder do MBL, correria tanto risco quanto alguém que usasse uma do PT. Um exemplo dessa mudança de alvos ocorreu no carro de som do grupo Direita São Paulo, quando foram lidos os nomes dos deputados federais paulistas do Centrão que votaram contra a permanência do COAF com Sérgio Moro. Um a um foram vaiados parlamentares do DEM, PP, MDB, PRB e outros, com destaque para Paulinho da Força, chamado de maldito. Os do PT e PSOL foram ignorados, porque, como justificou o locutor, dessas legendas nunca se esperou apoio para as pautas do governo. Era como se tivessem sido rebaixados a uma série B do antibolsonarismo. Já a direita, não alinhada ao governo, foi tratada como uma inimiga muito mais forte, o que revela uma disputa de espaço no conservadorismo. O MBL apoiou muito, algo sintomático, dado que era um protesto de direita. Foi chamado de tchutchuca do Centrão e movimento bumbum livre. Num rap improvisado, o MC Reaça mandou movimento para Cuba que o pariu, sob intensos aplausos. Sobraram petardos também para as deputadas Janaína Pascoal, que criticou as manifestações, e Carla Zambelli, vista como titubeante na defesa dos atos. Eu tenho vergonha de ter votado na Janaína e ver que ela chegou lá e em 5 minutos nos esqueceu, disse uma líder do Direito a São Paulo no microfone. Muitas das pessoas ali presentes apoiavam as reformas propostas por Sérgio Moro e Paulo Guedes, até com mais força do que defendiam o próprio presidente Jair Bolsonaro. Contraditoriamente, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, um dos principais defensores da reforma da Previdência, era criticado em cartazes e palavras de ordem. Seu pecado: tentar roubar o protagonismo de Bolsonaro.
Apesar da virulência de alguns discursos, eles ficaram no limiar da defesa da ruptura institucional, mas sem cruzar essa linha vermelha, no que parece ter sido uma orientação dos movimentos de evitar qualquer posicionamento que pudesse ser classificado como antidemocrático. Excetuando-se manifestações isoladas de pessoas mais exaltadas, não se ouviu a defesa do fim do Supremo ou do Congresso Nacional. Ninguém lembrou, por exemplo, do cabo e do soldado mencionados por Eduardo Bolsonaro como suficientes para se fechar o STF. O máximo a que se chegou eram faixas como: a justiça se perde com esses togados do STF. A Paulista estava cheia, embora não intransitável. Havia muitos empresários, profissionais liberais e estudantes universitários que defendiam as reformas. Um deles, Érico Mateus, segurava um cartaz que dizia: "Larga esse ódio e venha amar o Guedes." Mas também participaram muitos desempregados e moradores de bairros periféricos, todos defendendo uma reforma que vai, em última análise, reduzir direitos, o que não deixa de ser uma demonstração de força do governo. Vim pelo pacote do Moro, a reforma da Previdência e contra os ministros do STF. Bolsonaro está tentando governar, mas tem a interferência do parlamento, afirmou José Carlos de Oliveira, ajudante de pedreiro em Guarulhos. Vejam como as pessoas se enganam. O ajudante de pedreiro numa manifestação que só interessava aos ricos, aos empresários que defendem a reforma da Previdência nesses moldes, porque é boa para eles. Meus amigos da TV Sounic, da TV 247, muito obrigado por assistirem mais essa programação da TV Sounic, sempre ao vivo, o Café da Manhã com jornais. Peço para vocês que se inscrevam no canal. Faltam apenas 34 para os 5.000 inscritos. Muito obrigado por essa maravilhosa audiência. Por favor, peço likes, peço que assistam outros programas. Tem mais de 200 já na minha página do YouTube. Essa TV Sounic, trabalha a favor do jornalismo. Aqui não entram fake news, aqui não entram teorias da conspiração. Eu procuro expor fatos sólidos, fatos comprovados, para que a gente opine com fundamentação e não em cima de utopias, preconceitos ou teorias da conspiração. Muito obrigado a todos por assistirem. Eu volto a qualquer momento com novas apresentações ao vivo aqui na TV Sounic. Muito obrigado a todos. Até a próxima. Tchau.